Nissan Sentra de 7ª geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Vem comigo que nesse vídeo vamos fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E mais especificamente aqui estamos falando de um Sentra SL 2.0 16 válvulas flex automático 2015, versão top de linha da 7ª geração desse Sentra nesse ano modelo. E vamos começar pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 53.970. Já a tabela FIP ligeiramente acima desse valor, R$ 54.073, quase empatando aqui. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor de tabela FIP, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai gastar R$ 54.631,71 para já ter esse veículo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e a documentação já no seu nome. Falando em documentação, vamos começar aqui calculando o IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então, ficaria em R$ 2.162,92. Taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui em Minas, foi de R$ 39,36. Seguro, aqui eu vou considerar uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para veículos com até 10 anos de fabricação. Dessa forma, ficaria em R$ 2.703,65. Mas é claro que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, ou se você tem bônus de outros seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos voltar lá em novembro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIP, que era de R$ 57.007. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 978 ou 1,72%. Considerando aqui épocas normais, né, de depreciação média anual, os carros usados sempre devem cair um pouco de preço a cada ano. Esse Sentra aqui em específico não teve assim uma queda tão elevada assim. Frente a um Corolla e um Civic, claro que ele pode cair um pouco mais de preço, mas ele está logo após esses dois mais procurados aí, na minha opinião. Tá ali no mesmo patamar, talvez, de um Jetta ou até mesmo de um Cruze. Então, temos que considerar aqui para efeitos de cálculo, né, tudo que você vai ter de despesa com esse carro. E a depreciação também é uma delas, porque você paga o preço agora e lá na frente, se for vender mais barato, claro que vai ter uma perda, né? Então, somando IPVA, taxa de licenciamento, seguro e descontando essa depreciação anual, você teria um gasto médio anual de R$ 5.883,93 ou por mês R$ 490,33 que você deve considerar que um carro desse vai te custar para você ter ele com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí e já considerando a depreciação para que você não passe também maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Sentra 2015? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 254. Já o par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 489. Kit de velas da NGK eu encontrei aqui as 4 por R$ 312. São velas um pouco mais caras porque aqui são no modelo Laser Platinum, com composto de platina ali no eletrodo. São mais caras, mas também tem uma maior durabilidade, então acabam se pagando aí no médio e longo prazo. Já os pneus 205/5017 dessa versão top de linha SL, eu encontrei aqui os Pirelli Cinturato P7 C2, R$ 2.476 os 4 pneus.
Óleo de motor, especificação da Nissan para esse ano modelo é a norma SAE 5W30. E é um motor que pega 4,4 litros, considerando uma troca com filtro. Então, eu considerei aqui 5 litros de um Castrol Magnatec APSN sintético 5W30. Ficaram em R$ 275. E é muito importante, quando você for olhar um carro usado para comprar, seja um Sentra ou qualquer outro, verificar como que está o histórico de manutenção, para ter certeza que o dono ou os donos anteriores usaram o óleo correto. Se você pegar um carro que o dono usou qualquer óleo ou um óleo não recomendado, você pode ter problemas aí de lubrificação, de entupimentos, formação de borra, e o prejuízo vai ser grande. Claro que também você tem que verificar toda a parte de documentação para ter certeza que esse veículo não vai ter nenhuma restrição, nenhum impedimento judicial que vai te dar dor de cabeça quando tentar transferir para o seu nome. Também verificar toda a parte estrutural para ter certeza que esse carro não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando você for avaliar seu próximo carro, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva, e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora de correia de acessórios, eu encontrei aqui da Getz por R$ 63,00, preço até bem acessível. Claro que aqui não tem tensor incluso, é o valor só da correia. Já o kit de corrente de distribuição, eu vou colocar o valor aqui a título de curiosidade, porque não se trata de um item de troca periódica preventiva, mas numa rara eventualidade que você precise substituir, é interessante saber quanto vai te custar com relação a peças, né? Então aqui é um kit composto por 2 correntes, 3 polias, 2 guias e 2 tensores. R$ 1.612 da Takal. É um valor mediano aí para esse tipo de motor 2.0 aspirado. Mas falando agora de filtros, todos da Male, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 67,00. Filtro de óleo, R$ 37,00. Filtro de combustível, R$ 30,00. E o filtro de cabine também, R$ 30,00. Valores bem aceitáveis. Já os amortecedores, eu encontrei os 4 Cofap Turbogás por R$ 1.538. Aqui um preço razoável se tratando de um sedã de porte médio. E como estamos falando da versão com câmbio automático, né, câmbio CVT, também temos que considerar aqui uma troca do fluido dessa transmissão, que pega 8 litros considerando uma troca completa. E o óleo recomendado aqui deve atender a norma interna da Nissan, que é a NS3. E além do óleo, você também tem que trocar o filtro, né? De nada adianta colocar um óleo novo e ficar com o filtro velho, né? Então eu encontrei aqui 8 litros de óleo genuínos Nissan, naquela especificação recomendada, NS3, mais o filtro também genuíno Nissan, o filtro interno com o-ring incluso. Aqui esse kit fica por R$ 1.310. E é claro que não estão inclusos os valores de mão de obra, porque essa também pode variar muito, dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, dependendo também do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então aqui só preços de peças e fluidos. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$ 6.811. E é claro, você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Esse aqui não é um valor que você vai gastar por ano. Esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então é muito importante que você pegue um veículo desse bem cuidado, com as revisões em ordem. Daí a importância de você fazer uma boa análise, uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você só troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 pneus, depois um kit de velas. Então são custos para você considerar ao longo do tempo. E esse somatório é para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barata, mais acessível, qual vai fazer mais sentido para mim. É um Corolla, é um Sentra, é um Civic, qual é mais barato de manter? E para te responder isso, eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Sentra, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina. Conforme o site da Petrobras, agora em novembro de 2024, o preço médio do litro de gasolina a nível nacional está cotado em R$ 6,11. Para o Sentra, que tem um tanque de 52 litros de capacidade, você gastaria R$ 317,72 para enchê-lo completamente. Falando de consumo, para isso eu peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, esse carro faz 6,6 km por litro com etanol e 9,8 com gasolina. Já na estrada 9 no etanol e 3,1 na gasolina. Claro que esses são dados oficiais. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto ou do trânsito que você pegar, dá para conseguir médias até melhores do que essas aqui,
principalmente na estrada. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 343 km. Com gasolina sobe para 510. Na estrada com etanol 468 km, com gasolina 681. Não tem um tanque tão grande assim e o consumo ele é razoável. Então a autonomia também vai ficar nessa média aí comparado com vários outros do segmento. Mas vamos calcular agora quanto você gastaria por mês em média com combustível. Para isso temos que fixar alguns valores. Primeiro, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos. Mas aqui pegando uma média a nível nacional ficaria em torno de 1.000 km. Depois você pode ajustar esse valor para a sua realidade. E também temos que considerar que você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada. Em algum momento você pode pegar a estrada, fazer médias um pouco melhores. Em algum outro momento talvez você pegue um trânsito mais pesado e a média fique pior. Então vamos considerar um circuito misto de 50% cidade e 50% estrada. Peguei o consumo médio aqui oficial, 9,8, 13,1 só na gasolina. Somei e dividi por 2, a média global do tanque é de 11,45 km por litro. Para você rodar 1.000 km com a gasolina R$ 6,11, você gastaria então R$ 533,62. E se você for diluir esse custo no valor do quilômetro rodado, fica em 53 centavos que você gastaria em média a cada quilômetro. Então, eu diria que é um custo até razoável se tratando de um veículo de porte médio, motor 2.0 aspirado, câmbio automático. Não vai ser tão econômico assim quanto um veículo um pouco mais compacto. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos, um veículo na faixa dos R$54.000. O que ele vai te entregar nessa versão top de linha SL? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, um diferencial desse carro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, faróis de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags, então tem os frontais, laterais e de cortina, freios ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis dianteiros de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro, além da central multimídia de série também nessa versão que vem com as conexões de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado. Então aqui tem até um bom nível de conectividade, né? Não espere espelhamento para celular, estamos falando de um veículo ainda 2015. Essa tecnologia ainda não era tão popular na categoria aqui dos sedãs médios, né? Tava começando a vir com mais frequência. Mas ainda assim eu diria que é uma boa lista de equipamentos e o único opcional disponível para essa versão desse ano modelo era o teto solar elétrico. Você consegue encontrar até em várias unidades anunciadas aí. Então eu diria que é um carro com excelente nível de tecnologia embarcada, entregando muito mais coisa do que vários de seus concorrentes aí, com certeza. Mas falando em conjunto mecânico aqui, um grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, ele vem equipado com motor MR20DE. É um 2.0 aspirado Nissan, desenvolvido também em parceria com a Renault. É o mesmo projeto de motor que também foi equipando o Fluence, mas aqui claro que na Nissan ele tem algumas particularidades e para você conhecer mais detalhes sobre o projeto desses motores, eu já fiz um vídeo completo falando sobre isso, sobre os detalhes técnicos, as diferenças desse motor na Nissan para a Renault e também falei dos vários pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas resumindo, aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, como já falamos, e vem com variador de fase para admissão. Então aqui a potência é de 140 cavalos a 5.100 RPMs e o torque é em 20 kgfm a 4.800 RPMs, independente do combustível que você estiver utilizando. Seja etanol ou gasolina, o desempenho vai ser o mesmo. E para um carro que pesa 1.348 kg, a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 10,1 segundos. Então mesmo ele tendo um torque máximo chegando num giro bem elevado, mas com esse variador de fase para as válvulas de admissão, boa parte desse torque já vai estar disponível no giro mais baixo. E isso contribui muito para uma arrancada mais rápida desse veículo. E outro fator que também contribui para o seu desempenho é o câmbio CVT, que aqui no Nissan ele é muito bem calibrado. Ao mesmo tempo que ele entrega suavidade e conforto em qualquer
faixa de rotação em qualquer velocidade, se você exigir carga máxima no acelerador, ele desloca aquela correia do CVT mais rápido, sem dar trancos, obviamente. Câmbio CVT não é feito para dar tranco, mas ele te dá uma resposta muito mais rápida, o que é bem interessante caso você exija isso dele no momento. E com isso, os números aqui de 0 a 100 dele foram até bem satisfatórios. Aqui é o câmbio JF015E, ou mais comercialmente conhecido pela Nissan como Jacto Xtronic. É um câmbio que não tem marchas simuladas, ele vem ali só com a posição L, né, de low. Você consegue, vamos dizer assim, reduzir esse câmbio, deixar o motor ali trabalhando num giro mais elevado, caso você precise dessa característica, mas em 99% das situações você vai colocar ele ali no D e vida que segue. O acoplamento ao motor também é feito por conversor de torque, então aqui suavidade é o que não falta nessa transmissão. E a suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, mas o sistema de freios aqui já é um pouco mais refinado, sendo a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira e sólidos na traseira. A direção de assistência elétrica rouba menos potência do conjunto mecânico e também varia o peso de acordo com a velocidade, o que é bem legal para um carro desse mais pesado, um carro maior, ela fica ainda bem leve para você fazer uma manobra ali em baixa velocidade, para você estacionar, mas quando pega a estrada, aumenta um pouco a velocidade ali que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança. O porta-malas tem bons 503 litros de capacidade, aqui digno mesmo de um sedã médio, e ainda vem com banco traseiro rebativo e bipartido. Dá para você levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço com certeza. E falando em pontos positivos de se adquirir um veículo desse, claro, ele tem o seu conjunto mecânico bem confiável, bem resistente, tanto motor, câmbio, suspensão, freios, tudo projetado, realmente feito para durar. Claro que, se bem cuidados, passado pelas manutenções preventivas. Câmbio CVT, como qualquer câmbio automático, também exige a troca do fluido com filtro, como já mencionamos. Porque se você não cuidar disso, é um câmbio que pode começar a apresentar alguns zumbidos, uns ruídos ali quando você acelera e, naturalmente, ele vai passar por um desgaste mais excessivo que vai causar um superaquecimento nessa transmissão. Então, não queremos que isso aconteça, porque qualquer avaria numa transmissão automática geralmente é bem caro de reparar. É muito mais barato você fazer a manutenção preventiva, troca de óleo com filtros ali. Além disso, é um carro de bom desempenho, com um bom consumo de combustível, relativamente falando pelo seu porte, pelo tamanho do motor, cilindrada, desempenho que ele entrega, ainda é um carro até relativamente econômico, com bom espaço interno para quem vai no banco de trás, ótima distância entre eixos ali, você tem um bom espaço do joelho para o banco da frente, o que é ótimo, além da boa qualidade do acabamento interno, painel soft touch, bancos bem confortáveis, é um dos destaques desse carro aí também, com certeza. Forros de porta ali com revestimento em couro, aonde você apoia o cotovelo ali para te dar mais conforto, aonde tem revestimento plástico, é um plástico de boa qualidade, que não faz muito ruído com o passar do tempo, que é bem legal. Além disso, é um carro que tem uma excelente lista de equipamentos, como já falamos, bom nível de tecnologia embarcada. Olha só, um dos destaques, né? Ar-condicionado digital de 2 zonas, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags. Vários concorrentes não entregavam tudo isso. E alguns, às vezes, custando até mais caro, né? Então, vale a pena olhar para esse Nissan com uma certa atenção. Além disso, ele entrega uma suspensão que é muito equilibrada entre conforto e estabilidade. É um carro que passa muita segurança em curvas de alta velocidade, mas ao mesmo tempo consegue filtrar muito bem as irregularidades do solo. Talvez nessa versão SL ele possa ter uma batida um pouco mais seca por causa dessas rodas de aro 17. O pneu acaba tendo um perfil um pouco mais baixo, consequentemente não vai filtrar tanto assim. Mas eu diria que está longe de ter uma suspensão tão seca quanto a de um Civic, por exemplo. Além disso, tem boa capacidade de porta-malas e, por essas outras razões, é um carro de excelente relação custo-benefício. Um Civic custa seus 75, 77 mil reais aí nesse ano de 2015, aproximadamente numa versão top de linha. O Corolla passa dos 80 mil, então um Sentra na faixa dos 54, 55 mil, entregando tanto quanto até mais do que esses concorrentes em vários aspectos. Pode sim ser uma excelente opção de custo-benefício, com certeza. Mas é claro que existem alguns pontos de atenção para você ficar ligado antes de bater o martelo na compra desse carro. Primeiro, com relação a peças de acabamento externas, principalmente, elas podem ser um pouco mais caras e, consequentemente, o seguro desse carro também pode ser um pouco mais elevado. Não teve um volume de vendas tão grande, né, quanto o Civic e Corolla também. Então, algumas peças de reposição naturalmente acabam ficando um pouco mais onerosas. Além disso, existem vários relatos de falha no eletroventilador do radiador desse Sentra, né? Principalmente esses
2015, 16, aconteceu bastante e simplesmente a ventoinha, né, ou o eletroventilador não entra em funcionamento quando precisa. E aí é um carro que pode passar por problemas de superaquecimento. Inclusive, essa falha foi detectada e reconhecida pela Nissan e ela abriu um recall para corrigir esse problema, né? Muitos desses carros foram reparados até mesmo em garantia. Além disso, falta iluminação nos botões ali dos vidros elétricos. Pode parecer um detalhe bobo, né? Mas no primeiro momento, no primeiro contato com esse veículo, principalmente quando você for rodar à noite, acaba tendo uma certa dificuldade ali de você encontrar ali mais facilmente os botões. É uma economia que, na minha opinião, não faz tanto sentido assim. Além disso, não é um carro homologado para receber reboque ou carretinha, não dá para puxar um trailer com ele, algo que você também tem que ter em mente caso você eventualmente precise utilizar um veículo dessa forma. E naturalmente o Nissan aqui vai ter uma revenda um pouco mais difícil do que o Civic e o Corolla. Consequentemente, também é um carro que tem um potencial de desvalorizar mais aí no médio e longo prazo, comparado também com esses principais concorrentes. Mas me diga você, frente a toda essa análise, ainda assim você levaria um Nissan Sentra para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, aqui vou deixar aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para você decidir se leva um Sentra, um Corolla, um Civic, um Jetta ou algum outro veículo aí da categoria ou de outras categorias. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.